Então, oremos. Bom dia a todos. Oremos. Querido Deus eterno, Pai que está nos céus, santificado e bendito seja o seu nome. Nós estamos muito agradecidos porque o Senhor nos tem falado ao coração, nos tem abençoado grandemente, nos tem trazido oportunidades de exercitarmos a fé, exercitarmos o amor. Nós agradecemos porque o Senhor é bom, só o Senhor é Deus. E nós queremos adorá-lo cada vez mais intensamente, adorá-lo em espírito. Queremos aprender a adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso, suplicamos que o Senhor nos dê o Espírito Santo, que é o seu Espírito, e que haja em nós o mesmo sentimento, a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Clamamos ao Senhor para que o seu bom Espírito coloque o seu amor no nosso coração e haja em nós realmente a mesma maneira de pensar e o mesmo sentimento puro que havia no coração de Jesus. Dirija este estudo, dê-nos cada dia mais ensinamento, ensina-nos a ser humildes, a ter um coração puro, um espírito reto. É o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. 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 Pronto, então vamos hoje fazer aqui não é um interregno, porque é só um interregno no livro, só mudamos o livro. Até porque nós já estávamos mesmo no final do livro Primeiros Escritos, só tínhamos mais 2 pequeninos capítulos, mas então vamos ler aqui na mensagem do terceiro anjo de 1893, o Sermão 7, página 107. E diz o seguinte: isto foi publicado no Daily Bulletin da Conferência Geral de 5 de fevereiro de 1893. Algumas pessoas, na última sexta à noite, se perguntaram se eu não estava tornando as coisas um tanto pesadas. Portanto, isto foi perguntado ao irmão A.T. Jones. Eu penso, porém, que depois que o irmão Porter leu há pouco uma citação dos testemunhos, todos vão concordar que a minha abordagem estava correta. Não quero que vocês pensem, irmãos, que eu estou forçando as coisas, que estou dizendo aqui só porque são vocês. Se eu estivesse pregando desde a noite segunda passada para um público que nunca tivesse ouvido falar sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nem sobre a mensagem do terceiro anjo, a minha abordagem seria a mesma que adotei com vocês. Isso porque eu não sei o que mais pregar agora do que a mensagem do terceiro anjo. Não sei o que mais fazer com as pessoas em qualquer lugar onde prego, além de colocá-las face a face com a necessidade que elas têm do poder de Deus. Eu até tinha uma nota aqui para ler os primeiros escritos. Os primeiros escritos na página 269 a 272. Que, ao que me parece, é a sacudidura. Exatamente. Por isso é que talvez a Geórgia fez a associação. Portanto, não estou lhes dizendo nada que não teria dito a qualquer outra pessoa. É possível que mais para a frente eu tenha que lhes dizer algo que não falaria a outras pessoas, pois talvez alguns de nós andam fazendo coisas que outras pessoas não fariam, mas só seria por essa razão. Portanto, reparemos aqui que o que ele está a dizer é que portanto, a necessidade é colocar-nos face a face, ou melhor, a urgência é colocar-nos face a face com a necessidade que temos do poder de Deus. E isso tem sido aquilo que nós falámos nas últimas vezes. Vamos agora fazer um resumo geral dos estudos que já tivemos.
Vimos que nada nos manterá firmes neste tempo, exceto o poder de Deus. Vimos que nada será suficiente para nós, nada será de valor para nós, exceto o caráter de Deus. Todos têm o livro, este livro, Eu tenho. Mensagem do Nós Terceiro temos, Anjo. Sim, acho que nós a Como? temos, maioria, Belinha, acho que a maioria deve só que está ter. em casa. Pronto. Eu tenho. Ok, é para todos poderem acompanhar se quiserem. Eu sei que nós já estudámos isto, mas a Geórgia tinha razão. Isto é, este capítulo somos nós, não é que estamos aqui. A nossa necessidade do poder de Deus, do caráter de Deus. Estudámos também no que diz respeito a recursos e empreendimentos comerciais neste mundo, que não podemos depender mais dessas coisas, mas somente das coisas que Deus nos concede. Vimos que não podemos contar mais nem com a própria vida. A única coisa que vai nos satisfazer, a única coisa de que podemos depender, a única coisa que suprirá as nossas necessidades, as necessidades de um povo que permanecerá fiel ao Senhor, é aquela vida que é melhor do que esta, ou seja, a vida eterna, a vida de Deus. Isto realmente agora tem outro sabor. Concordam comigo? Sim, Com agora as certeza. letras estão saltando do livro. Como? Agora as letras estão saltando do livro. É. O que é que aconteceu com o Aldo, que não está aqui? Ele está com visita em casa, talvez seja isso. Pois é, há coisas que vão atrapalhando a nossa vida. É, exatamente. Ele não pôde vir conosco para cá porque recebeu a filha e o genro em casa e ele não podia deixar. Mas vocês ainda não estão em casa, pois não? Não, não. Estamos na Ah, Eliane ainda. ok, ok. Ai, que inveja, Santa. Ah, eles estão aqui, eles estão aqui. Gostei muito de ver. Pois é, olha como é bom estar entre os irmãos, é muito bom. Podem crer. Então digo, antes de tudo, que nada poderá nos suster senão o poder de Deus. E onde podemos encontrar o poder de Deus? Em Jesus Cristo. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 de Coríntios 1:24. É isso o que ele é. Olhem o verso aqui. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Lembrem-se do Provérbios, capítulo 8, versículo 22 a 30. Não está lá a falar da sabedoria? Uhum. Pronto. Então é Cristo. Onde podemos encontrar o caráter de Deus? Em Cristo. Onde encontramos todas as coisas, as grandiosas coisas de Deus? Em Cristo. Então, o que mais temos a pregar ao mundo além de Cristo? De que podemos depender senão de Cristo? O que é a mensagem do terceiro anjo, então, senão Cristo? Cristo, o poder de Deus. Cristo, as insondáveis riquezas de Deus. Cristo, a justiça de Deus. Cristo, a vida de Deus. Cristo é Deus. Hebreus 1:8. Essa é a mensagem que devemos pregar agora ao mundo. Não concordam? Com De que é que o mundo certeza. precisa então? De Cristo. Eles precisam de alguma outra coisa? Não. Será que existe algo mais? Não. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 1:2-9. Como disse há pouco, se eu estivesse pregando
a pessoas que nunca tivessem ouvido nada sobre a mensagem do terceiro anjo, se lhes estivesse pregando desde segunda-feira à noite, eu pregaria exatamente as mesmas coisas e os traria face a face com Jesus Cristo, como aconteceu conosco. A propósito, estou para receber um convite de uma grande congregação de pessoas não religiosas e é isso que vou falar a eles. Esse grupo, sem qualquer compromisso religioso, já me deu a oportunidade de lhes falar por 3 vezes e falei sobre essas coisas que estão patentes diante dos olhos de todos. Eles me perguntaram, o que devemos fazer? Um deles disse, bem, ele nos disse todas essas coisas e tudo está muito claro. Mas ele não nos disse o que fazer. Bem, ele nos disse todas essas coisas e tudo está muito claro. Desculpem, mas ele não nos disse o que fazer. Bem, eu disse, não tive tempo de lhes dizer o que fazer nesta noite. Deem-me uma oportunidade e lhes direi o que fazer. Eles disseram, tudo bem. E é isso que vou fazer. Quando chegar o momento, a minha intenção é lhes dizer o que devem fazer. Quero colocar diante deles exatamente o que apresentei a vocês. Em outras palavras, vou-lhes dizer que, se eles vão se opor a esse movimento de união entre Igreja e Estado, eles precisam colocar de lado qualquer ideia de dependência de coisas desta terra e que eles precisam renunciar a todo o pensamento de ter riquezas ou posses de qualquer espécie e a todo o pensamento relacionado com a preservação desta vida. Fazendo aqui um parênteses, sabem que parece-me que foi o J.D. Vance, ele já começou a falar na renda básica universal. Sabiam disto? Não, não ouvi. Pois é. Sabiam que como é que ele se chama? O Winfrey, aquele que, o padrinho da inteligência artificial, já deixou, há algum tempo, todos os recursos que ele tinha recebido para poder avisar o mundo do perigo da inteligência artificial, que vai deixar milhões de pessoas sem emprego, e para que não hajam motins e insurreições, não é? Para que as pessoas não se revoltem por ficarem sem os seus empregos, o Estado vai dar às pessoas para acalmá-las a tal renda básica universal. Sabiam disto? Que armadilha, hein? Sim. Que armadilha. Esse padrinho da inteligência artificial, ele está apavorado porque ele percebeu que a inteligência artificial não é só aquilo que nós pensamos, deixar as pessoas sem emprego. Não. Ela já fugiu do controle. Ela comunica-se entre ela, com um código que nós humanos não conseguimos entender. E quando pensaram que poderiam desligar a inteligência artificial quando quisessem, é mentira. O ser humano já não consegue desligá-la, porque eles puseram o ser humano de parte e eles conversam entre eles. Que loucura. É assustador. Eu gostava que vocês tivessem algo. Como? Credo. Credo, tá parecendo aquele filme Exterminador do Futuro que eu vi há muitos anos Exatamente. atrás. Exatamente. É exatamente isso. É exatamente isso. Eles já venceram os humanos. Eu não vi o filme, mas eu posso enviar-vos vídeos para vocês perceberem o que é que está a acontecer. Por isso, ele diz aqui que precisamos renunciar a todo o pensamento de ter riquezas ou posse de qualquer espécie e a todo o pensamento relacionado com a preservação desta vida.
é verdade. Daí que o Senhor tem estado a insistir para ir para o campo, para ir para o campo, para ir para o campo. E aprender a ser dependente de Deus, confiar. Exatamente, exatamente. E eles vão e eles vão perceber a situação. Vou-lhes dizer que eles não podem se dar ao luxo de fazer isso a menos que tenham algo melhor. E esse algo melhor é a pessoa de Jesus Cristo e que eles devem tê-lo. Caso contrário, não poderão, de forma alguma, subsistir. Ora, irmãos, o mundo está pronto a ouvir a mensagem quando nós a recebermos. O mundo está pronto para ouvi-la e eles a ouvirão. E estamos a chegar a uma altura em que as pessoas, quando elas perceberem a situação em que nós nos encontramos, elas vão procurar alguma coisa. Nós estamos já no meio da Terceira Guerra Mundial, em que as pessoas estarão desiludidas com o cristianismo. E por isso, elas vão aceitar a grande luz de Lúcifer. Sabem que isto é a carta de Albert Pike, ou não? Não estou lembrada. Posso? Tinha o que é que ele escreveu sobre a Terceira Guerra Mundial? Sim. Sim. Só um pouco. Eu acho que eu lembro, sim. Não, mas pode ler. Eu estou falando aqui sozinha. Numa das nossas, um dos nossos encontros, que eu e a Márcia oramos juntas, Márcia falou uma coisa que é verdade, né? Lembrando do vídeo das senhorinhas, né? Das senhorinhas Sim, com uma fé muito. A seara realmente está pronto, mas a foice assim, precisa ser afiada, né? sim, Somos nós, a gente está parado. sim, exato. Então reparem aqui o que é que ele falou acerca da Terceira Guerra Mundial. Isto tendo em conta que ele recebeu esta mensagem do próprio Lúcifer e recebeu-a em 1800. Portanto, ele recebeu essa visão acerca do mundo, que pode ser considerada uma visão demoníaca, em 1870. 22 de janeiro de 1870. Então diz o seguinte: deve ser fomentada, a Terceira Guerra Mundial deve ser fomentada aproveitando as diferenças causadas pelos agentes dos Illuminati. Reparem, diferenças causadas pelos agentes dos Illuminati entre os sionistas políticos, que é o governo de Israel neste momento, e os líderes do mundo islâmico. O que é que nós estamos a ver? A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islão, os muçulmanos do mundo árabe e o sionismo político, o Estado de Israel, se destruam uns aos outros. Eu não sei se os irmãos têm visto as notícias, mas é exatamente isto que está a acontecer. Enquanto isso, as outras nações, uma vez mais divididas sobre essa questão, é verdade, uns concordam com o mundo islâmico, os outros concordam com Israel. Os Estados Unidos todos estão do lado de Israel, por exemplo. Todas as outras nações serão obrigadas a lutar até ao ponto da exaustão física, moral, espiritual e económica completa. Ou seja, implementação do caos. Então ele disse, vamos, não estava-se a referir a Albert Pike, porque ele já morreu, mas alguém, vamos libertar os nihilistas e os ateístas e provocaremos um formidável cataclismo social que, em todo o seu horror, mostrará claramente para as nações o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da mais sangrenta agitação. Então, em todos os lugares, os cidadãos
escutem isto, os cidadãos obrigados a defender-se contra a minoria mundial dos revolucionários exterminarão esses destruidores da civilização. E a multidão desiludida com o cristianismo, cujos espíritos deístas, a partir desse momento, sem bússola ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber para onde proferirá a sua adoração, receberão a verdadeira luz por meio da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, Misericórdia. Misericórdia. trazida finalmente na opinião pública, Essa manifestação será resultado do movimento reacionário geral que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. O que é que eu vejo aqui? Eu vejo aqui as pessoas, e quero salientar isto, as pessoas desiludidas com o cristianismo. Porquê desiludidas com o cristianismo? Porque os cristãos não têm Cristo. Entendem? E Cristo é amor. E Cristo é amor. Por isso é que ele fala aqui de Cristo. Cristo, o que é que as pessoas precisam é de Cristo. Mas só podem ver Cristo naqueles em quem Cristo habita. Por isso é que diz Faz na sentido? palavra: se amar-vos uns aos outros, só conhecereis que vocês me pertencem. Exatamente. Este é o sinal que vai distinguir. Exatamente. Todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros como eu vos amei. E eles vão perceber a situação. Vou-lhes dizer que eles não podem se dar ao luxo de fazer isso a menos que tenham algo melhor, e esse algo melhor é a pessoa de Jesus Cristo, que eles devem tê-lo. Caso contrário, não poderão de forma alguma subsistir. Ora, irmãos, o mundo está pronto a ouvir a mensagem quando nós a recebermos. O mundo está pronto para ouvi-la e eles a ouvirão. Retomando o tópico, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus e as insondáveis riquezas de Deus. E Cristo é a vida de Deus. Esta é a mensagem que devemos pregar. Bem, há uma única coisa que resume e expressa tudo isto. O que é? O Evangelho. O que significa pregar o Evangelho? Significa pregar o mistério de Deus, que é Cristo no ser humano, a esperança da glória. Deus não nos deu outra mensagem para pregar ao mundo além do Evangelho eterno, para pregar aos Esse que se evangelho assentam eterno que sobre eu a sempre terra. digo que a igreja adventista não prega, nem sabe o que é e nem aceita. Ela está Pois, desculpando. é verdade, estávamos a ouvir-te, Denis, mas é isso mesmo. É que a igreja adventista não aceita o evangelho eterno, não acredita, e isso é uma tristeza. Pois, por isso é que está lá. E este Evangelho, este é um artigo definido. Este Evangelho eterno será pregado. E ele vai ser pregado. Amém. Mas, Vai ser irmão, pregado. Sim, eles pensam que têm o Evangelho Eterno. Ainda agora, neste final de semana, tive aqui o Bruno Fernandes, sabes quem é a Belinha? Ela está a dar o santuário aqui à igreja, teve cá estes 3 dias e agora veio para outro final de semana outra vez. E eles pensam que é o Evangelho que conhecem. Ele voltou a falar dos trinitarianos, dele tinha sido, acreditava na Trindade e depois deixou de acreditar e voltou, e agora acredita outra vez na Trindade, estava a ser enganado, imaginem, estava a ser enganado antes e voltou outra vez para a verdade. Ele acredita nisto. As pessoas acreditam nisto.
Irmãos, enquanto ela estava a dar sobre o santuário, as coisas que ela estava a dizer, praticamente tudo correto, menos essa coisa da Trindade, não é? Que Cristo está representado em todo lado, desde o princípio até ao fim do santuário. E depois, olha, mas é isto. E eu digo, Senhor, olha a cegueira. Senhor, olha a cegueira. E ele estava-me a dizer que Cristo era o candelabro. E eu digo, sim, é isso mesmo. Cristo é o candelabro. Mas ao mesmo tempo ele foi buscar o azeite do Espírito Santo, com o Espírito Santo comunicado com Cristo. Eu digo, oh meu Deus, mas onde é que ele vai buscar isto? A Trindade tem que estar ali. Faz um esforço tremendo para rejeitar a verdade e pôr a mentira para dizer que é verdade. E é Só com oração. doloroso. Vera, só com oração e clamor e lágrimas por essas pessoas. É só Deus que pode convencer. Eu estou a orar por elas e estou a orar agora pelo Ruben Fernandes também. Ele está a ser Pois. honesto. Ele é bom e ele tem um bom coração É e tem excelente. feito um excelente trabalho. Eu digo-vos uma coisa, eu este sábado também estive aqui com, ora, uma, duas, três, quatro, 5 pessoas. E pessoas daqui, e houve a oportunidade de falar sobre isso. E fomos todos abertos, não é? Elas olhem-me só. O que me foi dito é que Ellen White, quando ela fala no primeiro capítulo do Patriarcas e Profetas, que os irmãos conhecem perfeitamente, quando Deus chama, reúne as hostes celestiais todas para apresentar a verdadeira posição do seu filho, que era o único filho, o único gerado, sabem o que é que me foi dito? Eu nem acreditei. Que aquilo é Ellen White falando numa linguagem humana, porque não é nem pai nem filho. Porque ela não poderia dizer o Deus um e o Deus dois. Então, para nós entendermos, ela chamou um de pai e o outro de filho. Misericórdia. Eu disse, eu não acredito nisto que eu estou a ouvir. A sério. Irmão, já hoje aqui chorei, e orei, clamei ao Senhor e disse, Senhor, 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 o sacrifício de Jesus foi muito grande. Ele derramou sangue, a vergonha que ele passou foi muito grande, o preço foi muito alto, para que o Senhor permita que Satanás consiga dominar as mentes destas filhas. O Senhor tem que fazer alguma coisa, elas não podem ficar enganadas. O preço foi muito alto. Mas eu acredito que uma delas ficou balançada. E a outra também. Duas estavam completamente a leste. Acho que não consegui. Acho eu, quem sou eu? Não é? Mas as mentes já estão muito. Pronto, são. Enfim. Sabe o que Mas, eu tenho pedido a Deus? sim, Para o nosso povo, principalmente, e para o povo do raial de Deus que está em outros apriscos, enfim. Eu tenho pedido que Deus devolva a eles o livre-arbítrio, porque foi tomado deles pela cegueira. Eles sim, não conseguem discernir mais a verdade do erro. Foi feita uma confusão tão grande na mente dos nossos irmãos. Graças a Deus o Senhor tem nos ensinado e nos libertado. Mas o que cabe a mim é só clamar, clamar e é, clamar, e se é, humilhar, e chorar pelos que choram, e sim, buscar o Senhor de todo o coração para que Ele nos capacite com amor, sim, amor, muito amor, para sim, poder levar essa mensagem pura e sim, simples ao coração dos nossos irmãos e que o Senhor os desperte dessa cegueira. Então, que é. devolva a eles o livre-arbítrio. É exatamente isso, Márcia. É essa sensação que eu tenho e é por isso que eu clamo. Inclusivamente cheguei a falar-lhes da visão das 2300 tardes e manhãs. E disse, reparem, eles são crentes, são dois grupos de pessoas e os dois são crentes e os dois fazem a mesma oração. Pai, dá-nos o teu Espírito.
E um recebe o Espírito de Cristo e o outro recebe o Espírito de Satanás. E eu disse, enquanto que uns têm poder, luz, amor, gozo e paz, os outros não têm o amor, o suave amor, não têm. E não têm porquê? Porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. São dois. João Não tem 16, Cristo no 3. coração. Não tem Não Cristo tem no coração. Cristo. Não tem Cristo. E elas ficaram de boca aberta, ficaram sem palavras, mas isto é uma coisa e outra coisa é depois, quando elas vão embora. E por isso chorei aqui e clamo ao Senhor só mesmo por estas vidas. Eu disse, Senhor, o Senhor não pode permitir, não pode permitir. O Senhor pagou um preço muito alto. Foi o seu filho. Foi carne da sua carne. Para que Satanás consiga ganhar estas vidas. E eu clamo luz para estas mentes. Irmãos, é uma luta, mas Deus tem poder. Deus é o Todo-Poderoso. Sabes o que é que me faz lembrar, Belinha? Estas almas. E somos nós, é o nosso povo. Pois, Os Mormons. Os Mormons. Porque quando eles vinham à minha casa, quando eu vivia em Leiria, eu levava-os a casa, eu convidava-os, eles batiam à porta, eu convidava-os a entrar e eu, para levar-lhes a mensagem, eu fazia perguntas. E o novo, aquele que ia sempre inexperiente com o outro experiente, eu ficava a lembro-me. olhar, lembras-te? Ficava a olhar com uma cara, com uns olhos, e olhava para o experiente, como quem diz, não estás a ouvir o que ela está a dizer? Não é nada daquilo que a gente está a viver ou a pregar. E eu escrevia apontamentos, e o outro, que era o mais responsável, já estava a ficar preocupado. Mas, Belinha, aquilo é horrível. Eles iam-se embora, semana a seguir voltavam. O rapaz já vinha com uma lavagem cerebral. Pois, é isso. Uma lavagem cerebral que eu digo, onde é que está aquilo que eu lhe disse a semana passada? Já foi tudo embora. É horrível. Eu É a fiquei oração assustada, e o hein? jejum que nós Ô, precisamos irmã, fazer. Diz. posso falar uma coisinha assim que tem me Sim, incomodado bastante? Hum. Um dia eu estava aqui na madrugada em oração e eu estava clamando a Deus que o Senhor pudesse livrar o nosso povo da cegueira e da frieza espiritual, do formalismo, das intrigas, das discussões, das contendas. E me veio na mente assim algo muito forte. E desde então isso não sai da minha mente. Com profunda tristeza. Aquele dia eu fiquei muito mal. Veio assim na minha mente que todas essas coisas acontecem por nossa culpa, por minha culpa, pela minha intransigência, pela minha frieza espiritual, pela minha falta de consagração, pela minha falta de busca, de clamor. E ainda veio assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei. Ah, aquilo não sai mais da minha cabeça. Nós não vamos vencer. Esta luta não é nossa, não é nossa. sim. Nós só somos apenas as foices, sabe, Mas que somos Deus quer cooperadores, afiar. Márcia. Mas Nós somos somos cooperadores. Nós temos que cooperar com o Senhor. Nós é, temos que nos unir a Ele, porque nós somos reino sacerdotal e os sacerdotes união, intercedem. união, exatamente. O que nos falta de todo o coração, o mesmo fervor, o mesmo clamor, a mesma busca, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, sabe? E assim, ó, de todo o meu coração, é isso que o Senhor tem me mostrado dia após dia. Renuncie a si mesmo, renuncie o eu, renuncie, tire, ou permita, né, que Deus tire a frieza do vosso coração. Aprenda a amar. Isso tem sido assim. Eu pedi muito ao Senhor: Senhor, nos ensina a amar. Nós não sabemos amar como o Senhor ama. Uma coisa é saber de uma notícia e se entristecer, mas se conformar. Nós nos tornamos crentes conformados.
Outra coisa Sim. é você saber da notícia, entristecer, se humilhar, chorar, clamar, implorar por aquela pessoa. Ah, quanto faz isso falta no meu coração. Eu tenho sentido essa minha falta, sabe? E só Deus pode colocar isso no meu coração. E é só Deus que tem colocado isso no nosso coração, nos nossos encontros de oração. E eu vejo cada vez mais a necessidade disso. Tem que ter estudo, claro, porque é através da palavra que o Senhor fala conosco. Mas nós precisamos agora, neste momento, é de clamor, é de união, é de unção. E quando nós estivermos cheios do Espírito do Senhor, Ele vai nos enviar. Ele vai nos direcionar e mostrar para onde devemos ir e o que devemos falar, porque vai ser Ele que vai falar através do nosso coração, através da nossa boca. Vai ser Ele, não vai ser nós. Não vai ser o nosso intelecto, o nosso conhecimento. Por isso que o Senhor, no final dos tempos, diz que Ele vai vai se manifestar de formas estranhas. Ele vai usar os simples, os humildes, os puros, que não creem na sua própria força, no seu próprio intelecto, no seu próprio saber, né? Usar as criancinhas, usar os puros de coração, que sejamos, que queiramos ser puros de coração. Falo assim hoje que a única coisa que eu consigo ver hoje é unção, busca, intercessão, humilhação, choro, sabe? Pelo meu Uhum. povo, pelo meu povo. É. É exatamente isso. Então, pregar Só com o o Espírito Evangelho de eterno. Deus, só com o Espírito do Senhor em nós. De outra forma, não vamos conseguir fazer nada. Só com o Uhum. Espírito do Senhor. Aliás, até Ele que nos dá o dom do arrependimento. Até Uhum. Ele que nos dá isso. Tudo é dado pelo Senhor. O problema é que nós ainda impedimos, de algumas formas. E eu creio que tudo vai e volta outra vez ao mesmo. E isto é como uma pescadinha de rabo na boca. Volta tudo ao mesmo. Começa pelo fato de nós limparmos os nossos pensamentos têm que ser limpos, nós temos que estar limpos. Temos que ser um vaso, como tu, Belinha, tens orado e como nós temos orado, um vaso limpo, com a boca virada para cima para receber sempre a chuva do Senhor, sempre, sempre, sempre o Espírito. Todos os dias temos que receber essa quantidade de Espírito. Todos os dias nós não comemos, então todos os dias o Espírito também tem que comer. E é a única forma de nós podemos sobreviver espiritualmente. E digo-vos outra coisa, irmãos, a transformação tem que começar dentro de casa. Se a transformação não começa dentro de casa, eu não vou fazer nada lá fora. Se eu vou lá para fora, isto faz-me lembrar aquele homem que escreveu o Fuga para Deus, John Berger, que ele falava muito bem, pregava muito bem, mas em casa era um hipócrita. Tratava mal a mulher, não tinha paciência com a mulher, etc, etc. Até que, até que o Senhor abriu os olhos, até que ele aceitou que realmente estava errado. Até que ele abriu o seu coração. Mas Satanás também é astuto, né? Acabou por enganá-lo numa certa parte. Mas, mas esse homem ainda continua presente, vivo, e a realidade é que se não tivermos o Espírito de Deus, não vamos conseguir ter poder. Não temos poder. O poder vem de Deus. E tem que... Não é Cristo, pela força, não é pela força nem pela violência, é pelo meu espírito. Exatamente. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Exatamente. Deus. Exatamente. Vamos avançar um pouco mais, então? Vamos avançar, porque o que tem aqui pela frente é muito importante. Mas só para Isso. fechar aí tudo que foi falado, esse poder de Deus que nós precisamos, gente, é só através da comunhão, é só através da oração. É, e essa oração, essa comunhão, é essa comunhão individual de cada um. Quando a gente sai daqui do grupo, é nós e o Senhor a sós no joelho, é essa audiência Uhum. com o Senhor, igual Cristo passava madrugadas, horas e horas com o Senhor, para depois, quando ele descesse, desse momento de oração, ele descia cheio do Espírito de Deus, com poder para fazer o que Deus tinha ordenado. E a gente é a mesma coisa. Esse poder vai vir só através da oração, através da comunhão pessoal. É horas de oração. Bastante Uhum. estudo, mas muito mais horas de oração. É só assim que a gente vai ser cheio do Espírito Amém. de Deus. Uhum. Amém.
Hum. Não é esse o início da mensagem? Então, quando os homens não receberem o Evangelho eterno, nem adorarem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, quem eles terão adorado? A besta e a sua imagem. Caiu a grande Babilônia. Em seguida, a mensagem do terceiro anjo diz que eles adorarão a besta e a sua imagem. O fato diante de nós é que as pessoas têm duas opções: ou adoram a besta e a sua imagem, ou adoram a Deus. Quem é que é a imagem de Deus? A expressa imagem de Deus. É Cristo. Ou seja, no fundo, a besta quer se comparar a Deus, o Pai. E a imagem quer se comparar a Cristo. Não é verdade? Porque Cristo é a expressa imagem do Pai. Não há escapatória. De acordo com a natureza da própria mensagem e com o tempo em que estamos vivendo, a única coisa que as pessoas podem fazer é ou adorar aquele que fez o céu, a terra, a mar e as fontes das águas, ou a besta e a sua imagem. Não há uma terceira hipótese. Não há meio termo. As três mensagens correspondem simplesmente a uma tríplice mensagem. Nos testemunhos especiais, numa mensagem dirigida aos irmãos em posições de responsabilidade, na página 15, lemos: enquanto vocês sustentam firmemente a bandeira da verdade, proclamando a lei de Deus, que cada alma se lembre de que a fé de Jesus está conectada aos mandamentos de Deus. O terceiro anjo é representado como voando pelo meio do céu, simbolizando a obra daqueles que proclamaram as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos. Todas formam uma unidade inseparável. Assim, aquilo que introduz e engloba tudo, aquilo que cobre todas estas mensagens, é o Evangelho eterno. Nós já mencionamos uma ou duas vezes a Igreja Judaica como ilustração da situação em que nos encontramos. Constatamos que essa Igreja deu as costas para Deus e se uniu a César, a fim de tirar Cristo do caminho deles. Ou seja, não queremos que este reine sobre nós e executar o seu propósito em relação a ele. Então, o Senhor chamou para que saísse daquela igreja e nação todos os que estavam dispostos a lhe obedecer e servir antes que a nação fosse destruída. E ele realizou aquela obra por meio dos poucos discípulos que creram em Jesus quando ele ascendeu ao céu. Aqui está o pequeno rebanho. Eles haviam estado com Jesus por 3 anos e meio, haviam pregado, haviam até operado milagres em seu nome. Cristo os havia enviado a pregar dizendo: o reino de Deus está próximo, Marcos 1,15. E a mensagem deles era tão importante que, se em algum lugar as pessoas não o recebessem, eles deveriam sacudir a poeira dos pés antes de partirem. Todavia, antes que pudessem pregar o evangelho que Cristo lhes dera para pregar, ele lhes disse antes de subir ao céu: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês não teriam pensado que o facto de eles terem estado com Cristo 3 anos e meio, ouvido seus ensinos, desenvolvido o amor por ele, estudado a sua pessoa e terem aprendido com ele e dele durante esse período de tempo, e até mesmo pregado, teria sido suficiente para que estivessem preparados para levar o Evangelho ao mundo. Portanto, a pergunta: vocês teriam pensado nisso? Mas não. Ele disse: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. É interessante este poder, porque ele começou por dizer que Cristo era poder de Deus e sabedoria de Deus. Não foi? Sim. Nós agora já começamos com mais facilidade a fazer essas conexões. Nós lemos isso aqui em Colossenses 1:24.
Não, perdão, 1 de Coríntios 1:24. Quanto poder estava mobilizado para eles e a mensagem que deveriam pregar? Todo o poder do mundo. Pois a Igreja de Deus, a professa Igreja de Deus, toda a nação, havia se unido a César. Eles disseram, não temos rei senão César. Ou seja, no fundo eles estavam dependentes do governo, não era? Era do governo, e é isso que está a começar a acontecer agora. Este plano, esta Agenda 2030, esta nova ordem mundial, quer levar as pessoas a depender de quem? Do governo. Do governo. Por isso a criação da inteligência artificial. Por isso as pessoas vão ficar sem trabalho. Por isso elas precisam do governo para receber a renda básica. Mas o verdadeiro povo de Deus, ele está procurando meios de se desvincular do sistema, do governo. Porque quem está por trás do governo é Roma. E quem está por trás de Roma é o dragão. Não é isso? Sim, a galinha travou. Portanto, haviam-se unido a César, cujo poder se estendia por todo o mundo. Todo o poder do mundo estava confederado contra eles. A professa Igreja e Nação de Deus se aliara ao poder político. Aqui está. É o governo. Ao poder político e estava usando contra Deus e o nome de Cristo. Oi, Inês. Contudo, esse Cristo que havia crucificado e contra quem, perdão, que haviam crucificado e contra quem haviam feito o seu melhor para eliminá-lo do mundo e da mente das pessoas, eliminar da mente foi o que Roma fez. Nós já estudámos isto no grupo Quero Estudar Mais. Lembram-se? No Quero Estudar Mais, que temos estado a estudar o livro de Daniel. A guerra do chifre pequeno foi contra o santuário e contra aquele que ministra no santuário. Foi tirar Cristo da mente das pessoas. Tirar Cristo da mente das pessoas e o trabalho de Cristo para a nossa salvação. E colocou no lugar de Cristo outro sacerdote e colocou no lugar de Cristo as tradições, um outro ser, colocou outro na mesa dos pães da proposição. Estamos todos a fazer a ligação, irmãos? Estamos todos com os micros fechados? Sim, sim. Contudo, esse Cristo que haviam crucificado e contra quem haviam feito o seu melhor para eliminá-lo do mundo e da mente das pessoas, era o nome e a pessoa que os seus discípulos deviam levar e pregar ao mundo, juntamente com a mensagem de que somente a fé nele poderia salvá-los. E eles tinham que realizar essa obra em face a todo o poder que o mundo de então conhecia. Bem, não muito tempo antes disso, cerca de 12 dias ou 2 semanas antes de Jesus proferir essas palavras, Pedro ficou com medo diante de uma moça e chegou a negar que conhecia a Cristo. A moça começou a dizer: "Eu vi você com aquele galileu." "Então você não viu. Eu não conheço esse homem." Ele se aproximou do fogo e ela conseguiu vê-lo melhor e disse: "Você é um deles." "Não, não sou. Nunca o conheci." Então, para provar isso, ele praguejou e jurou. Será que ele estava preparado para enfrentar todo o poder do mundo? Não. Antes de enfrentar o mundo, ele precisava ter contacto mais íntimo com um tipo de vida e com algo que o deixaria destemido diante das acusações da moça. É engraçado que eu comecei aqui a escrever uma mensagem aqui há uns tempos, que a última estratégia de Satanás é o medo.
É verdade, é o medo. E uns têm medo disto, outros têm medo de ficar sem o pão nosso de cada dia. Isto vai, isto vai fazer uma grande sacudidela. Não concordam? Jesus lhes havia dito: todos vocês vão me abandonar e fugir esta noite. Pedro, porém, disse: mesmo que todos o abandonem, eu jamais. Jesus disse então: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, Pedro. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas eles o abandonaram, não é verdade? Mateus 26, 31 a 35. Assim percebemos que, no que diz respeito a eles e ao trabalho que deviam realizar, no que diz respeito ao poder que estava em oposição à obra deles, nós estamos exatamente na mesma situação que eles quando Jesus ascendeu ao céu. Estamos num momento em que todo o poder desta terra está unido contra a mensagem que devemos dar ao mundo. E, portanto, precisamos, como eles, ser revestidos do poder do alto. Repito que o facto concreto é que estamos na mesma situação dos discípulos quando Jesus ascendeu ao céu e lhes disse que ficassem em Jerusalém até que recebessem aquele poder. Quando Cristo subiu ao céu, ele disse o seguinte, conforme relatado em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que era o Espírito de Cristo, não é verdade? Então, por que deveriam permanecer em Jerusalém? Para receberem o Espírito Santo. O que ele lhes traria? Poder. Quem os revestiria desse poder? O Espírito Santo. Creio que não preciso ler referências dos testemunhos especiais e dos obreiros evangélicos já lidos aqui pelo irmão Prescott, que falam sobre as mesmas coisas, ou seja, como as palavras do Senhor nos dizem que, assim como os discípulos fizeram aquilo, nós também deveríamos estar fazendo a mesma coisa, de como deveríamos nos reunir em grupos, orando pelo Espírito Santo, de como foi necessário que passassem 10 dias buscando o Senhor antes que chegassem ao ponto de poderem oferecer orações eficazes e receberem o que pediam, pois chegaram a pedir com aquela fé perseverante que lhes permitiria receber o que pediam. Tampouco preciso ler novamente aquelas passagens que li nos testemunhos em manuscrito que dizem que quando o povo de Deus buscar individualmente o Espírito Santo de todo o coração, ouvir-se-á de lábios humanos o testemunho que cumpre estas palavras: vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade. E a terra se iluminou com a sua glória, Apocalipse 18:1. E orações estão sendo elevadas diariamente em favor do cumprimento desta promessa relacionada com o revestimento do poder. Então, temos a palavra do Senhor de que orações são elevadas diariamente. As orações de vocês estão entre elas? As minhas também estão. Estou na luta. Está a Como? correr tudo bem? Que não permite a chorar, tá? As minhas estão também. Chegará o dia em que a última oração que for necessária para fazer essa bênção terá sido elevada. O que acontecerá então? Ela virá. A torrente irromperá e o Espírito Santo será derramado como no dia de Pentecostes. Observem agora o que diz o testemunho. À medida que orações estão sendo elevadas diariamente a Deus para o recebimento dessa promessa, nenhuma dessas orações elevadas em fé fica perdida. Aí reside a bem-aventurança dessa promessa, sim. Quando Deus pede que oremos por uma coisa, é certo que tal pedido abre amplamente a porta para que oremos por isso com a mais perfeita confiança de que a receberemos. Irmãos, mas lembremo-nos de que a visão tem 2 grupos de pessoas que oram pela mesma coisa. Pai, dá-nos o teu Espírito. É exatamente a mesma oração.
E nós precisamos saber qual é o Espírito que nós estamos a pedir. E ele trazer amor ao Espírito de Cristo, né? Exatamente. Quando eu entendi isso, irmãos, e já foi há algum tempo atrás e tenho falado sobre isto, quando eu entendi isto, eu tenho que estar consciente de que quando estou a pedir o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, aquele Espírito de abnegação que eu repito tanta vez, abnegação, de sacrifício, de renúncia, de amor, de bondade, de perdão, de reconciliação. É isso, é esse Espírito que eu quero. Não é orar só pedir o Espírito Santo, porque há um que está ao lado do trono, parece estar ao lado do trono, e está insuflando outra influência. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Vamos avançar um pouco mais. Quando ele nos pede para orar por algo, as portas se abrem totalmente e nada há que possa impedir que essa oração encontre um lugar no céu. Qual é a mensagem de Deus para nós? Que nenhuma dessas orações elevadas com fé fique perdida. Bem, logo a última oração necessária terá o seu lugar no céu e a bênção será derramada. E quem a receberá? Aqueles cujas orações foram elevadas a Deus em busca da bênção. Não me importa se essa pessoa estiver no centro da África e o derramamento ocorrer aqui em Battle Creek, ela o receberá. Porque por nossas orações em favor disso, o canal se abre entre nós e a fonte da bênção, e assim não precisamos ter dúvida alguma de que, quando o Espírito for derramado, ele alcançará qualquer lugar onde se iniciarem orações por essa bênção, pois temos a garantia de que o canal permanecerá aberto mediante nossas orações. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas a malta que é da Nova Era, eles estão também a orar, eles chamam-lhes pontos de luz. Esses pontos de luz são grupos de pessoas que estão espalhadas por todo o planeta e estão pedindo também. Sabiam disto? É chamada a grande invocação. Sabiam disto? Não. Pois é, eu posso ler para vocês. Chamada a grande invocação. Eles estão clamando também pelo mestre do universo, pelo professor do universo. Porque eles sabem que ele vai se manifestar. O tal Eu não, Maitreya. eu não sei se é para isso, mas aqui em Santa Catarina está havendo assim uma manifestação nas praias, no litoral, da junção de mais de 30 mil pessoas buscando o Espírito. Eles Lá estão está. mais de 30 mil pessoas se reunindo e está crescendo o negócio, está crescendo. Cada vez começaram um pouco, mas já está dando assim, evento de 30, 40 mil pessoas, louvando e buscando o Espírito. Exatamente, a mesma coisa está a acontecer nos Estados Unidos e está a acontecer por todo o mundo. Então, irmãos, será que precisamos de mais encorajamento para oferecer as nossas orações nesta época em que tudo isto está ocorrendo ao nosso redor? Precisamos de mais incentivo para oferecer essas orações de todo o nosso coração e com perfeita confiança? Há uma mensagem em Obreiros Evangélicos que gostaria de ler, que é muito direta sobre esse ponto. Ela se encontra na página 370 e 371. Falando sobre os apóstolos, o texto diz: eles estão esperando ansiosamente pelo cumprimento da sua promessa. Estavam orando com fervor especial. Essa é a atitude que deveriam tomar os que desempenham uma parte na obra de proclamar a vinda do Senhor nas nuvens dos céus, pois um povo precisa ser preparado para resistir ao grande dia de Deus. Embora Cristo tivesse feito a promessa a seus discípulos de que receberiam o Espírito Santo, esse facto não removia a necessidade de oração, como a Geórgia falou. Naturalmente que não, pois é a promessa que abre o caminho para a oração.
Quando Deus não promete algo, será que tenho a liberdade de orar por isso? Não, pois devemos pedir segundo a sua vontade. Mas quando Deus promete, o que me resta fazer se não orar? Essa é a beleza da coisa. Eles oraram com maior zelo ainda. Eles perseveraram unânimes em oração. Os que estão agora envolvidos na solene obra de preparar um povo para a vinda do Senhor deveriam perseverar em oração. Os primeiros discípulos eram unânimes. Eles não faziam nenhuma especulação, nem apresentavam nenhuma teoria singular sobre como a bênção prometida deveria vir. Chegamos ao pensamento que quero ressaltar. Eles não faziam nenhuma. Não sei se vamos terminar aqui. Eu sei que alguns têm um compromisso de oração. Sim, por favor. Ok, vamos terminar então aqui. Eu vou procurar esta citação nos Obreiros Evangélicos. Pedi a um de vocês que orasse, por favor. Quem sentir isso no coração, pode abrir o micro. Posso orar? Estou dobrando o joelho. Pai Santo e Deus amado, Deus querido, muito obrigada, Pai querido, pela mensagem que veio ao nosso coração nessa manhã. Senhor, somos gratos, Senhor, pela tua maravilhosa misericórdia, pela tua maravilhosa misericórdia, Senhor, está nos orientando, Pai, da necessidade que temos nesses últimos tempos, Pai querido, que devemos estudar, sim, tuas mensagens, devemos, Senhor, nos atentar, Senhor, a teus escritos, Pai, a tua palavra. Mas a oração, Senhor, eu alimento, Pai, para esse tempo, enfim, Pai. É através da oração, Pai, do clamor, da intercessão, Pai querido, que as nossas vidas serão revestidas de poder, Pai. E pelas intercessões, Pai querido, estarão, Senhor, os nossos irmãos recebendo a tua misericórdia, Pai querido. Obrigado porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Obrigado porque, Senhor, há algum tempo nós podemos ver o teu mover, Pai, nesse grupo, o teu carinho, o teu cuidado, Pai, a sempre estar, Senhor, nos trazendo cada vez mais luz, Pai, informações e mensagens, Senhor, necessárias para o tempo que vivemos, Pai querido. Por favor. O Senhor sabe, Pai, que de nós mesmos nada podemos, Pai, nada podemos fazer. Mas clamamos, Senhor, que a tua misericórdia seja tão grande, Pai, que coloque em nosso coração, Senhor, esse senso, Pai, de necessidade de oração diária e constante, Pai, aos teus pés. Porque é o único lugar, Senhor, é o único lugar, Senhor, que realmente, Pai, há essa comunhão estreita com o Senhor. Nos ensina, Pai, vive em nós, assim como o nosso Jesus passava, Senhor, horas, noites aos teus pés, Senhor, orando, clamando, intercedendo, Pai, Ele é nosso maior e melhor modelo. Assim se faça na nossa vida, Pai querido. Ah, Senhor, somos sedentes da Tua presença, Pai, somos carentes mais ainda da Tua presença em nós, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Nós desejamos sim, Senhor, ser revestidos, ser cheios do Teu Espírito, Pai, mas o Espírito de Cristo, esse Espírito que traz amor para os nossos irmãos, Pai, que traz, Senhor, paz, que traz, Senhor, essa abnegação, porque sabemos, Senhor, porque isso é o que o Senhor é, abnegado, Pai. Foi o Senhor que nos ensinou, Pai querido, veio ao mundo dar esse exemplo de abnegação, quando deixou, Senhor, o seu reino de glória, e se fez homem como nós, e se doou, Pai querido. Esse é o teu Espírito, e é esse Espírito que nós desejamos, Pai querido, nos doar para nossos irmãos, Pai querido. Nos doar em horas de oração, nos doar, estender a mão quando são necessidades temporais, Senhor, mas nos doar. Viver, Senhor, pelos nossos irmãos, não para nós, Pai querido. Nós desejamos, Senhor, ser cheio do Teu Santo Espírito, Pai querido, porque nós Te amamos. O Senhor nos amou primeiro, Pai querido. O Senhor se entregou àquela morte horrível, Pai. Aquela morte, Senhor, que só de pensar, Senhor, dói na alma, porque foi muito, Senhor, foi muita tristeza, Pai querido, mas ali, Pai querido, o Senhor se entregou por nós.
Ali era o nosso lugar, Pai. Mas pela fé, Pai querido, nós estávamos lá, Pai querido. Pela fé nós estávamos lá, Pai querido. E pela fé, Senhor, nós também estamos hoje, Senhor, ressuscitados em Ti, cheios da Tua presença, Pai. É pela fé que devemos andar, é pela fé que desejamos andar, Senhor, porque a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé, Pai querido. E apenas a Tua palavra, Pai. Essa palavra que é vida, Pai, essa palavra que transforma, essa palavra que vivifica, Pai querido. Obrigado pelas Tuas misericórdias sobre nossas vidas. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nos ajuda, Pai. Senhor, Tu tens todo o poder, Tu podes fazer tudo em nós. E nós cremos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, cada palavra, cada vírgula, Senhor, é promessa para nós. E nós a tomamos, Senhor, pela fé, Pai, porque ela é para hoje. Essas transformações são para hoje, Pai querido. Arranca do nosso coração qualquer sentimento, Pai, qualquer pensamento que seja contrário ao Teu Espírito, Pai querido. Porque nós não somos, Senhor, mais desse mundo, nós não pertencemos mais a esse mundo, Pai. Porque nós desejamos e continuamos e te proclamamos, Senhor. Nós te adoraremos a cada segundo, porque nós pertencemos ao Senhor. Senhor, nós nos alistamos para o Teu exército, Pai querido, e é aqui que estamos sendo treinados, capacitados, Senhor, para ser enviados, Senhor, para a seara. Senhor, é um povo fiel lá fora, aguardando, Senhor, pela Tua verdade, Pai querido. Continue, Senhor, trabalhando em nós, continue nos enchendo, Pai querido, porque nós precisamos sim, Senhor, dar esse passo de fé, Senhor, sabendo que é o Senhor que vai operar em nós, é o Senhor, Pai querido, que vai fazer todas as coisas através da nossa vida, Senhor, o Senhor vai se manifestar, vai se apresentar a essas vidas que estão sedentes pela verdade, Pai. Eu nunca vou cansar de repetir, Senhor, que o Senhor deixou escrito através da Tua serva, do Espírito de Profecia, que o Senhor vai fazer cruzar os caminhos daqueles que estão lá fora, sedentes pela verdade, com aqueles que têm a verdade, Pai. E nós vamos, Senhor, mais uma vez declarar, Senhor, eis-nos aqui, nos envia, Senhor. Nos capacita, Senhor, continua nos capacitando, continua derramando, Senhor, o Teu Espírito em nós, Pai, e Ele vai nos trazer, Senhor, esse verdadeiro amor para nossos irmãos, Pai, essa compaixão, Pai querido, sem olhar a quem, Pai querido, sem fazer, Senhor, acepção de pessoas, sem fazer nada, Senhor, apenas, Pai, o Teu Espírito vivendo em nós, e nós, Senhor, através do Senhor, agindo conforme o Senhor, nosso maior professor, nosso maior modelo. Esteja conosco, Senhor, nesse dia, nos ensina, Senhor, a meditar na Tua palavra, Senhor, constantemente, Pai querido, e orar sem cessar, ainda quando não pudermos, Senhor, dobrar nossos joelhos, Senhor, mas o nosso espírito está ligado ao Senhor, Pai querido. Traga, Senhor, toda a promessa em nossa mente, a Tua palavra em nossa mente, para que possamos, Senhor, estar nos alimentando durante todo o dia, porque é a Tua palavra que nos traz vida, Senhor, ela que nos traz, Senhor, fé, esperança e força, Pai querido. Obrigada por Tuas misericórdias em nossas vidas. Obrigada pelo Teu mover em nós. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós, Pai. Eis-nos aqui, Pai, na Tua presença, Pai, buscando o poder do alto para esse dia, Pai querido, para que não venhamos a pecar contra o Senhor nem contra os nossos irmãos, porque o Senhor prometeu, Pai, que não viria tentação maior daquela que não pudéssemos resistir. E, Senhor, e tudo será vencido e resistido, porque o Senhor já vive em nós, porque o Senhor assim falou e nós cremos, Pai, e tomamos, Senhor, essa promessa, Senhor, pela fé, crendo que ela já é uma realidade em nós, Pai. Nos ensine a andar conforme o Senhor, Pai. Viva em nós, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou Amém. colocar no grupo